Aqui, por coincidência, eu encontrei essa aqui no ferro velho e vou restaurar ela. Os dentes, o profissional que estava operando com ela, ele forçou muito ela. E ela é uma estrutura toda em ferro fundido, então tava com rebarbas aqui forçando a lâmina, o que comprometeu as duas lâminas. Vou ter que fazer uma fiação nova nela, certo? Eu separei. Quando é assim, você separa todas as partes, tá? Por igual, decora e separa. Consegui parafusos extras que irão transpassar. A rosca também foi comprometida e irei fixar com uma porca aqui no fundo aqui. E o principal que foi condenado, também atirei com a lima rotativa, tá? E aqui também ainda vou dar o acabamento aqui para a lâmina poder apoiar certinho. E o principal que não poderia ter acontecido, mas aconteceu, foi que a cremaleira principal foi comprometida. Essa de cá eu consegui fazer um enxerto no 7018 e dar um leve acabamento, porque foi só na ponta. Mas essa de cá, nota, ela tá quase no topo. E esses dois dentes aqui são os principais na hora do esforço de corte. Então eu vou procurar fazer um enxerto e depois dar um acabamento, mais ou menos, apoiando a cremaleira para resgatar ela. Mas em todos os casos, se não der certo, ela vai servir como modelo de pesquisa. Qualquer coisa, depois eu faço uma transferência por um aço carbono e faço uma cópia similar. Eu já tenho intenção de construir outros modelos mesmo, mas fica a dica, tá? Quando tiver, os dentes estiver comprometidos, é melhor você parar e sempre conferir a cremaleira aqui, ó. Essas duas aqui são as principais, porque na hora que você efetua o corte, o principal, o esforço maior vai nessas duas aqui, tanto que elas estão com maior desgaste. Agora eu vou fazer um preenchimento e tentar igualar os dentes aqui e ver se ela fica útil, pelo menos para barra chata fina, né? Da linha de serralheria artística, artesanal. Um outro detalhe, para efetuar a solda aqui, eu fiz um desbaste para dar contato, tá? Para transferência de solda na parte de baixo. Usei a minha morsa. Mas para efetuar a solda aqui, como ela tá com muita tinta, aí eu vou dar uma limpeza aqui embaixo aqui para o negativo passar direto. Para não ficar dando falha de contato, né, na hora de você efetuar a solda. Aí você tem que lembrar disso também, caso ocorrer com você, tá? Sempre procura remover a tinta, qualquer impureza, para a energia fluir melhor durante o processo de soldagem. Para esse procedimento de enxerto, é ponto a ponto, tá? Você vai ponteando e vai fazendo os preenchimentos, para evitar muita corrosão, tá? E para procurar permitir uma liga melhor, tá? Eu estou usando o 308EL para aço inox, língua alternada de aço inox, beleza? E porque eu tenho duas varetas aqui que sobraram e eu estou garantindo, com confiança que essas duas varetas vai dar. Mas se você não tiver, use 7018, vai fazendo o preenchimento, tá com amperagem, vai na alta, né? Porque como é ponto a ponto, cordãozinho. Agora eu vou continuar o procedimento até o final, depois eu venho com a esmerilhadeira e com a lima rotativa e dou o acabamento e vou fazendo uma conferência com a cremaleira superior, né? Para ver se os dentes não fica bicando muito, para ver se dá um apoio melhor. Lembre-se, a cada ponto de solda, a cada cordão, sempre efetuar a limpeza, tá? E remover bem a casca, se possível com o lado bola, para levar atenção, porque é um ferro fundido. E ferro fundido tem que soldar com um eletrodo próprio, é bem chatinho de se fazer. Mas como a gente tá fazendo um enxerto aqui provisório, né, não sei se vai dar certo, porque eu costumo fazer enxerto só em blindagem só, de chapa, né, lá no serviço lá. E para chapa de apoio para deslize, não para força de tração, raramente. Mas eu acredito que sim. Mas lembre-se, cada cordão, uma pré-limpeza, remove bem a casca, remove bem a sujeira que fica, né? Conforme o procedimento de solda, para garantir o sucesso. E tá quase indo, mais um pouquinho, aí o próximo passo agora é terminar de efetuar o cordão de solda, dar o acabamento, fazer a conferência com a cremaleira. E vamos que vamos. Uma das vantagens de ter uma morsa nesse estilo aqui é justamente para efetuar manutenções. Notem, eu posso entrar com o corpo, a estrutura principal da máquina de corta-vergalhão e fechar que ela não será comprometida por causa dessas aberturas que eu fiz nessa morsa aqui. Uma parte está sendo pronta, certo? Agora eu vou retirar essa parte e vou dar o acabamento do outro lado. Eu procurei manter o alinhamento assim e o alinhamento dos dentes, procurando deixar mais reto. Agora o próximo passo, já fiz de um lado, agora o próximo passo eu vou entrar com ela aqui, ó, né? Fazer o aperto na posição certa e dar o acabamento nessa outra parte e fazer o confere com a engrenagem. Pronto, a fase 1 está concluída.
e o acabamento na cremaleira, tanto no enxerto que eu fiz aqui, quanto o que eu fiz aqui nas pontas, certo? Agora vou fazer a confere do encasalamento, procede, beleza? Certo? Agora, a próxima fase é conferir as lâminas, né? Fazer o afiamento das lâminas, no caso sim, nota que tem umas que tá quebrada, quem usou, esforçou ela bem. Fazer a montagem, fazer o teste de campo, adaptar os parafusos, porque os parafusos eu vou ter que dar uma desbastada na ponta para poder entrar dentro e apoiar na parte interna da lâmina, né? E vamos que vamos. Na preparação dos parafusos para fixar as lâminas, depois que eu fizer a fiação delas, né? Um parafuso até que encaixa, ele entra aqui dentro, mas o outro para poder entrar dentro dessa parte escalonada aqui e apoiar. Como eu não encontrei, o que eu fiz? Eu peguei um parafuso comum, certo? E fui desbastando ele, tanto internamente, do jeito que não compromete a cabeça do parafuso para não enfraquecer, quanto um pouco por cima. Para quê? Para na hora que o parafuso lá, ele entrar rente aqui, ó, certo? E fixar. Como eu não tenho parafusos com cabeça escalonada, então eu providenciei um. Aproveitando que esse parafuso Allen, ele é feito de um aço mais reforçado, tá? Então esse é o que será fixado. Isso foi feito manualmente, na esmerilhadeira, com disco flap. Fui fazendo, esfriando, e assim foi. Então os parafusos já estão prontos. Agora o próximo passo é fazer a fiação das lâminas. Marcar a posição, de novo, né? Que eu esqueci qual que é qual aqui. E fazer a fiação. Quando você procede com o afiamento da lâmina de corte, seja de qualquer maquinário, tá? Seja até do aço empregado em mola, na tesoura guilhotina que eu construí, você nunca faz um desbaste diretamente, porque você pode queimar o fio de corte. Então, faz o desbaste de leve, certo? Se possível, mantenha resfriado. Faça um desbaste, faz o controle, faz um desbaste, faz o controle. Se possível, vai resfriando com água para evitar de queimar a ponta. Igualzinho meus procedimentos de afiação de broca. Você não encosta ela direto no esmeril e vai desbastando até o final. Você vai aos poucos, tá? Se você for direto, você queima o fio de corte e acaba comprometendo o fio de corte. No caso aqui, eu já fiz do lado de cá. Vou fazer só mais um lado só para tirar essa parte quebrada aqui da lâmina, a fim de salvar essa lâmina aqui, para não ter que comprar outra. E o mesmo procedimento já foi feito na outra já. Isso é uma dica simples que poucas pessoas sabem. Aí queimam o fio de corte e depois falam que a lâmina não presta. É porque não se ateve a esse detalhe. Um detalhe que eu faço, o grau de inclinação, não sei se dá para notar aqui, é para lá. O grau de inclinação aqui é para lá. Então eu sempre começo da parte inferior para superior, arrematando na lâmina de corte, tá? Nunca faça o desbaste aqui, sempre na parte de topo. Tá vendo que estou terminando de afiar a parte que está quebrada para deixar o mais reta possível. Depois eu venho com a lima, qualquer coisa se sobrar alguma rebaba, e dou uma quebra-quina reta, né? Não quebra-quina, procurar tirar qualquer falha que tem aqui. Mas não dá não, é só por segurança mesmo, só faz o desbaste da parte inferior para a parte superior do grau. Pronto, terminei de fazer a fiação. Notem, aquela parte que estava quebrada desapareceu, certo? E a angulação de corte mínimo possível, tá? Não há necessidade desse tipo. Essa parte quebrada aqui vai para baixo, não vai ter apoio nenhum. E normalmente é essa parte aqui que eu vou colocar numa das outras partes, tá? A outra já está pré-definida, agora eu vou começar a efetuar a montagem. Vou posicionar as lâminas. Pessoal, bom dia. Pessoal, tô vindo aqui com uma dica muito boba, mas boba mesmo, que até muitos veteranos falam, não, mas eu parei para ouvir isso, mas pode ter utilidade para alguns novatos. Eu restaurei uma máquina corta-vergalhão do ferro velho e ela ficou muito boa e eficiente. Mas parece que o profissional, quando foi substituir as lâminas, colocou uma lâmina menor do que o tamanho e houve muito desgaste, tá? Eu tô fazendo calços para manter as lâminas fixas com aço carbono e a estrutura é de ferro fundido. Então fica difícil. Aqui não, aqui eu coloquei um calço por trás de aço carbono, chapinha de aço carbono, marquei, furei tudo para manter a lâmina fixa e coloquei esse calço aqui e de um ponto de solda para manter no lugar. Mas nesse caso aqui em questão aqui, eu tenho um calço aqui dentro aqui e vou colocar um outro calço aqui na frente.
Então, o que acontece? Se eu efetuar um ponto de solda e depois dar o acabamento, de todo jeito são ligas diferentes, ela vai quebrar. Então eu venho com uma punção e dou umas batidinhas com a punção aqui, até de criar um pequeno rebitamento, tanto de cá quanto de cá. Se caso o calço fosse tentar sair, ele vai bater nessa ressalto que eu estou fazendo aqui com a punção e vai manter o calço no lugar. Tá? Já foi feito isso em outros equipamentos. Então eu tô passando a dica aí para quem às vezes for passar pela mesma situação que eu tô passando, tá? Ela tava boa, só tô tornando ela melhor, do jeito que as lâminas não fica girando e não força o parafuso a ponto de quebrar, tá? É uma dica simples, mas espero que venha ter utilidade para alguém aí, que às vezes pode passar pelas mesmas situações, ou quando for dar manutenção nas suas máquinas de corta-vergalhão. Para quem for trabalhar, um bom trabalho, para quem for descansar, um bom descanso, a todos aí, fiquem na paz. E é isso aqui que eu falo, montei as duas lâminas, certo? Coloquei os parafusos. Isso aqui para garantir, isso aqui é uma manutenção preventiva, tá? Só para garantir que o parafuso não irá quebrar. Eu notei que poderia acontecer isso aqui, ó. Bato levemente na beirada. Se você bater muito na borda, como é ferro fundido, ele tende a quebrar. Então você bate bem na beiradinha, cujo objetivo é ele gerar uma expansão na borda. Como o calço eu fiz aqui justo, apesar que aqui eu ponteei, tá? Mas isso aqui é só uma garantia. Mas aqui não. Como o calço eu fiz entrar justo, então ele tá entrando justo com a parede. Aí eu bato com a punção bem na bordinha aqui, ó. Com isso eu crio um certo ressalto, que qualquer coisa com a vibração ele querer sair, ele vai encostar nesse ressalto e vai se manter no lugar fixo, garantindo a resistência do parafuso na hora de efetuar o corte. O esforço não vai ficar no parafuso, o parafuso vai ser só para segurar a lâmina, o esforço vai ficar na parede em si, que é o que tem que ser, tá? Qualquer esforço no parafuso ele tende a romper, porque é um parafuso de 1/4, beleza? Pronto, pessoal, e o resultado é esse aqui, ó. As lâminas estão fixas, certo? No local. Só para curiosidade, que às vezes quem não sabe o que é manutenção preventiva, normalmente ocorre 3 tipos de manutenção, tá? A preventiva, quando você vê que vai acontecer algum problema e você vai lá e efetua a manutenção antes que ocorra o problema. A corretiva é quando ocorre o problema e você vai lá e faz a correção, né? Corretiva, certo? E a preditiva, que é o seguinte, vamos dar um exemplo. Mecânicos da linha automotiva, né, quando vão trocar o rolamento, o extensor, né, da correia do motor, parece, se não me engano, de 5 em 5 mil quilômetros, o fabricante pede para efetuar a troca, né? Então ele olha na tabela lá, normalmente ele faz a troca e já deixa marcado quando que é a próxima troca. Aí ele vê que já está próximo do prazo de validade. Aí ele vai lá e efetua a troca. Essa é a preditiva, tá? Espero que a informação tenha utilidade para algum novato, que eu sei que os veteranos aí sabem de cara, mas quando ocorrer esse problema, fica fácil a solução. Fica a dica aí a todos, uma boa jornada de trabalho.